Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo no qual eu estarei resenhando A Cospe, da Sarah J. Maas. Ele é oficialmente o quarto livro da série ACOTAR, né? E esse aqui foi um surto. Então eu resolvi trazer para vocês uma resenha mostrando os pontos positivos e negativos dessa história, porque está no hype, né? Todo mundo que é fã da Sarah J. Maas acabou lendo esse livro e, assim, é um calhamaçozinho e eu resolvi trazer para vocês as minhas opiniões. Mas antes disso, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso não forem inscritos, compartilhar o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes, assim como vocês comentarem, deixarem um like e caso forem comprar qualquer coisa que eu citar aqui, qualquer livro, qualquer objeto online, por favor, compre usando os meus links que estarão aqui embaixo, porque vocês não pagam nada mais por isso na sua compra e eu acabo ganhando uma pequena comissão que ajuda na manutenção do canal. As minhas redes sociais e as redes sociais do editor estarão aqui embaixo também linkados, assim como eu também faço live de segunda a sexta lá na Roxinha, no qual eu faço sprints de leitura, nós conversamos sobre o mundo literário, lemos juntos, fazendo leituras coletivas, etc. Então eu convido vocês para irem lá, me seguir e conhecerem. Pra quem não sabe, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Eu já fiz uma resenha, na verdade não foi bem uma resenha, eu expliquei mais ou menos como funciona o universo de ACOTAR. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima, pra vocês poderem assistir. E como vai funcionar? Na metade do vídeo vai ser sem spoiler, eu vou só comentar com vocês por cima do que a história fala, quais as minhas opiniões, etc. E do meio pro final eu vou trazer alguns spoilers, algumas teorias sobre a história, como vai se decorrer os outros livros, etc. Então vamos lá. Então, a história de A Cospe, né, que nós falamos assim porque é um resumo em inglês do nome, que é Cor de Chamas Prateadas, da autora Sarah J. Maas, que é o volume 4 oficialmente de ACOTAR. Ele se passa logo depois da guerra. Tem um quarto livro, mas na verdade é o 3.5, que se chama Cor de Gelos e Estrelas, que ele dá o pontapé, ele dá o gancho pra gente entender essa história. Então, meio que as pessoas falam que é um extra, mas não é um extra, porque você precisa ter lido ele pra entender essa história aqui. Essa história aqui se passa logo depois da guerra, né, de Hybern, contra Hybern, e entre féricos, humanos, e contra esse domínio do mal e tal. E aqui a gente vai ver o ponto de vista da Nesta, que é uma das irmãs Archeron. E aqui a gente tem uma mudança de narrativa. Nos primeiros livros nós temos uma narrativa em primeira pessoa e nós vemos o mundo através dos olhos da Feyre, né, que é a principal. Aqui não, aqui é narrado em terceira pessoa e aqui nós vemos bastante o ponto de vista da Nesta, assim como também do Cassian, bastante. Então tem essa mudança. Talvez se você ler um atrás do outro livro, você veja você sinta um pouco de dificuldade de se adaptar novamente. Mas como um dos livros, essa trilogia, né, principal, mas o extra, foram lançados há muitos anos atrás, e esse aqui veio agora, então talvez se você é um daqueles leitores que leu no começo, assim que foi lançado, você não sinta tanta diferença. Mas para quem lê seguidamente, você vai notar, assim, diferença. Então, aqui nós acompanhamos o crescimento da personagem Nesta, porque pra quem não sabe, ela terminou... ela sempre foi aquela personagem mais bruta, sempre foi aquela personagem sem sentimentos, que tratava as irmãs sempre super mal, todo mundo ao seu redor super mal. E aqui nós vamos realmente desvendar esse sentimento dela, sabe? Aqui a Nesta, ela utiliza muito das bebedeiras, do sexo sem compromisso pra se livrar desse sentimento depressivo que ela está tendo, sabe? Ela se culpa por muitas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Então a gente vê isso, ela usando essa válvula, sabe, de escape. Então a Feyre, junto com as outras pessoas, o Rise, o Cassie, etc., se juntaram justamente para fazer a Nesta sair tentar fazer com que ela saia desse poço, né, que ela mesma se enfiou. E ela acaba então sendo retida na Casa do Vento, junto com Cassian, no qual ela tem algumas obrigações, como treinar todas as manhãs com ele e à tarde frequentar a biblioteca, né? E eles optam por isso justamente para fazer com que ela saia desse poço, porque ela está se afundando cada vez mais em culpa, em raiva, em rancor. Então a gente vai acompanhando essa evolução dela, ver se vai dar certo, se não vai dar. E aqui é uma história muito diferente das outras histórias da Sarah J. Maas, de ACOTAR mesmo, porque a gente via muitos elementos mágicos nas outras histórias, sabe? Tinha a guerra que poderia acontecer a qualquer momento, tinha algumas estratégias políticas. Aqui não. Aqui a gente vê, eu posso denominar pra vocês que é quase um romance de crescimento, só que não é de crescimento em si da personagem, é sim de evolução da personagem, sabe? Você começa a ver ela
tendo que se abrir mais pro mundo, a gente vai começando a compreender os sentimentos dela, porque nas últimas histórias, nos últimos livros, ela sempre é aquela pessoa mais bruta, que você não conseguia entender, você até ficava com raiva dela, e aqui não, você percebe por que ela é assim, sabe? O porquê que ela agia daquela forma, e você começa até a sentir um pouco de dó dela, porque você entende os sentimentos dela, momentos você vai ficar com muita raiva dela, mas você vai entender, saca? E essa desconstrução que a Sarah J. Maas traz pra gente dessa personagem é muito, muito, muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente vai vendo essa evolução dela de como ser humano, né? Aqui no meio, no caso não é mais ser humano, no caso seria evolução como grã-feérica ou feérica no caso. Mas enfim, como ser, a gente vê essa evolução dela, ao mesmo tempo a gente vai tendo esses elementos mágicos, do tipo, meu Deus, vamos ter que ir atrás dos 3 elementos, né? Que são os elementos que são a coroa, a harpa e a máscara. Por isso que tem essa máscara aqui, porque aqui nós temos o elemento que é a rainha humana, que acabou ficando mais velha, né? A partir do momento que a Nesta roubou o caldeirão. Ela quer se vingar da Nesta, ela quer voltar à sua juventude, ela quer dominar de novo o mundo, etc. Então a gente vê essa busca por esses elementos, evitar que essa rainha pegue esses elementos e domine o mundo, ao mesmo tempo que a gente vê essa evolução dessa personagem. Então ela mistura esses elementos mágicos com a desconstrução da personalidade dessa personagem. As minhas opiniões referentes a essa história. Eu acho que foi uma história que é muito boa. É uma escrita que a gente vê a evolução da autora mesmo, sabe? Se a gente compara o primeiro livro de ACOTAR com esse último, a gente vê é gigantesca a diferença da escrita da autora, é muito mais empolgante essa escrita aqui. No começo você pode achar até um pouco chato, mas conforme vai passando o tempo, você vai entendendo o sentimento do personagem, você se envolve muito, muito, muito. E o Cassian, assim, ele tá dentro do meu coração, a Nesta, eu passei muita raiva com a personagem, mas eu acabei gostando. Eu acabei gostando do ponto que ela melhorou, sabe? Eu gostei de entender os pensamentos dela, os sentimentos dela. E é uma loucura a mente dela. A mente dela realmente é uma loucura. E essa parte de ser narrada em terceira pessoa deu muita visão sobre o mundo. Você consegue entender mais os personagens, não só aquele ponto de visão, sabe? Você consegue ter uma visão mais ampla do universo. E você acaba percebendo outros personagens também ao redor. Mas eu sinto que a parte da fantasia mesmo, a Sarah J. Maas ela fez de uma forma mais... Não deu, saca? Eu acho que faltou alguma coisa, porque a parte da vilã eu acho que ficou muito caricata, ficou muito vou dominar o mundo. E eu acho que faltou esse desenvolvimento da personagem, porque essa vilã aparece no final e meio que é muito corrido, muito rápido. Então eu acho que essa história é mais realmente como evolução da personagem Nesta, do envolvimento dela com Cassia, com as irmãs, etc. Então eu sinto que o elemento mágico mesmo ficou muito fácil. Eu acho que a parte dos elementos como a coroa, a máscara e a harpa ficou muito fácil. Parece que foi ali botado justamente por um propósito X que acontece no final. Então eu acho que os elementos mágicos ficaram muito deixados de lado, ficaram muito fácil esses acontecimentos. Então eu acho que foi uma história mais realmente para voltar na Nesta, sabe? Pra gente ver a evolução da personagem, do que realmente esse elemento mágico, etc. Que eu acho que ocorreu bem falha na hora de montar, sabe? Essa estrutura mágica, enfim. O final realmente é a chave ali da história. Eu acho que a parte do elemento mágico ainda, o final foi muito rápido, muito corrido. Eu achei muito engraçado que alguns seres têm, sei lá, 600 anos e certos personagens que foi treinado em um mês, consegue deter eles, sabe? Então essas partes assim de elementos mágicos, eu achei que faltou bastante. Mas a parte da personagem, como já cansei de dizer, foi muito bem construída. Então, o final, acho que a Sarah ela consegue fazer um desenvolvimento de sentimentos, de ligações de personagens muito bem feitas. Tanto que o final, quando a gente tem essa ligação desse sentimento, né, que a gente consegue compreender mais ainda a personagem, num evento X que acontece no final, é muito triste e é muito comovente como isso toca a gente, sabe? Teve um momento ali que eu fiquei muito comovida e o final eu realmente chorei, vai aparecer aqui na tela. Eu realmente chorei, eu fiquei devastada, porque ela faz a gente se apegar ao personagem. A gente odeia ela, daqui a pouco a gente tá se preocupando com ela, daqui a pouco a gente tá amando, daqui a pouco a gente tá sofrendo junto com ela. Então essa parte da construção dos personagens, da narrativa, da relação, sabe? Da coexistência ali deles, a escrita da autora é muito, muito, muito boa pra isso. Mas realmente, nos elementos mágicos, eu senti falta.
não deu pra mim essas partes. Por isso que eu não dei 5 estrelas, eu dei 4. Eu tô pensando em dar 4 estrelas favoritar, mas eu acabei dando 4,5 favoritei. Porque realmente essas partes mágicas não foram pra mim. E agora começa a parte dos spoilers. Então, pra quem não quer saber, já pula o vídeo, já pula essa parte. Mas a parte dos... como eu vou falar pra vocês, dar um exemplo de como esses elementos mágicos não funcionaram pra mim. Essa rainha, pra mim, foi muito caricata, sabe? Que nem eu já falei pra vocês. E ali, o final, que ela aparece e coloca os instrumentos ali dentro do rito de sangue pra elas usarem, pros pessoal usar, eu acho que não fez o menor sentido. Não fez o menor sentido pra mim, não deu nenhuma ligação. E essa parte deles encontrando a harpa, a coroa e a máscara, pra mim serviu só realmente pra ajudar ali na feira e naquele momento final ali. Então eu acho que essa parte ficou muito rasa, não foi aprofundada. Eu não sei se esses outros elementos vão aparecer ao longo da história dos próximos livros. Pra quem não sabe, ela vai ter mais 2 livros. Acredito que um seja do Azriel e o outro seja do Lucian. Mas eu acredito que talvez possa aparecer, saca? Talvez possa aparecer. Mas, pra mim, realmente não deu. Então, se você deu 5 estrelas, tudo bem, mas eu acho que não tem como eu dar 5 estrelas porque a história não foi perfeita. A história na parte dos elementos eu fiquei entediada, sabe, nas partes fantásticas, mas na parte da personagem em si, dos desenvolvimentos dos personagens, eu amei, eu favoritei, eu chorei. Nossa senhora, essa história me impactou de uma forma muito diferente, porque todos os outros livros de ACOTAR eu não chorei, saca? Eu fiquei triste, mas eu não chorei. Esse não, eu chorei, eu me descabelei, eu fiquei tipo, ai meu Deus, que história boa sobre isso. Nossa, eu amei, não sei o quê. Mas eu sei que não é um livro perfeito, então eu acabei dando 4 ou 4,5 estrelas e acabei favoritando. Então foi isso, por hoje é só o vídeo de hoje. Mas eu queria dizer que vale a pena sim você ler esse livro, você só tem que encarar porque tem muitas páginas. Tem 80 capítulos, mais 3 capítulos extras, que são contos extras, né? Um na visão do Azriel, um na visão da Feire e um no início na visão da Nesta, né? Contextualizando mais pra gente no final da guerra, os sentimentos dela e tal. Então, é um livro grandinho, calhamaço, mas que vale a pena. Eu acho que se você quer ir sabendo que é um livro mais de romance e construção dos personagens, vale muito mais a pena. Agora, se você quer ir pra realmente ver esses elementos mágicos, e meu Deus, eu quero ver o cabaré soltando fogo, entendeu? Eu acho que não é pra você. E esse livro é pra mais de 18 anos, porque as cenas aqui realmente são bem pesadas, são bem descritivas, tudo. Desde a violência, o namoro deles, tudo é bem, bem descritivo, então realmente pra mais de 18 anos. E, inclusive, quando eu tava lendo, eu fiquei tipo, nossa, eu não lembrava que o ACOTAR todo tem tanta besteira. Mas tem, então tomem cuidado pra isso, entendeu? Só pra mais de 18 anos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui embaixo se vocês já leram, se querem ler e o que acharam. E é isso, até semana que vem.